E aí, galera, beleza? Estamos começando hoje uma série de mensagens com o nome de Direção Divina. E nessa série nós vamos ver aí 7 decisões que vão mudar a nossa vida. Hoje eu estarei compartilhando com vocês aqui o seguinte tema: guiados pelo Senhor. Todos os dias em nossas vidas nós precisamos tomar decisões. Às vezes decidimos que roupa vamos usar, às vezes decidimos que tênis, que sandália, que sapato vamos usar, às vezes decidimos que couro vamos usar, às vezes decidimos quem vamos convidar para andar conosco e tomamos decisões em todo o tempo na nossa vida. Para eu tomar esse café, eu escolhi uma xícara ao invés de copo, por exemplo. Então, decisões que tomamos todo momento, às vezes decisões que não têm tanta importância assim, na maioria das vezes. Mas, no entanto, nós, na nossa vida, chega algum momento dela que nós temos que tomar decisões importantes e precisamos ser guiados por alguém, por algo. E a melhor pessoa que pode nos guiar é o Espírito Santo, é Deus quem pode nos guiar. E como que Ele vai fazer isso? Como nós vamos conquistar isso? Nós conquistamos isso através da oração, né? Então, assim como Salomão fez, Salomão foi rei de Israel, ele pediu sabedoria a Deus para governar Israel e Deus deu sabedoria a ele. Então, com sabedoria ele sabia como e o momento de tomar as melhores decisões da vida dele. E aí, na Bíblia, em Salmos, existe uma promessa tremenda para nós. Salmos capítulo 32, verso 8, diz o seguinte: eu o instruirei e o ensinarei o caminho que você deve seguir e aconselharei e cuidarei de você. Então, isso aqui é o próprio Deus que diz. Então, que promessa maravilhosa! O próprio Deus, Ele nos instruirá, nos guiará e cuidará de nós. Ele não delegou, Ele não pediu para nenhum anjo fazer isso, mas Ele próprio se encarregou de ter esse cuidado conosco, de nos conduzir, de nos guiar, de nos mostrar a direção certa. Então você e eu, nós temos esse privilégio tremendo, mas para que Deus possa nos guiar, nós precisamos dar o primeiro passo em direção a esta promessa. O pastor Craig Groeschel, acho que é isso, pastor sênior da Life Church, ele diz o seguinte: ele não precisa ter fé para concluir, basta ter fé para dar o primeiro passo. Ou seja, você precisa sair do seu lugar em direção a essa promessa. E aí nós vemos 4 exemplos aqui que eu quero compartilhar com vocês, ok? Primeiro, comece pequeno, comece de onde você está. Zacarias capítulo 4, versículo 10 vai dizer o seguinte: pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Ou seja, teriam grande alegria em ver a obra concluída. Zorobabel colocando a pedra principal. Então, é certo que você já criou em Deus para algo pequeno, para algo grande, e para isso você fez uma oração, por exemplo, você falou com Deus, você pediu, se você creu nele, você de alguma maneira você pediu. Então, eu queria que você relembrasse aí desse momento que você pediu algo para Deus. Aquele momento ali foi um momento em que você plantou uma pequena semente. E você precisa, todos os dias, com o passar do tempo, quando plantamos uma semente, nós precisamos o quê? Precisamos cultivá-la, precisamos aguar, precisamos ver ali como é que está crescendo. Às vezes precisamos podar já a mudinha ali quando começa a crescer. Então, você precisa cultivar essa semente todos os dias. Essa semente vai crescer e um dia ela vai dar frutos. E Deus tem promessas de que essa semente que você um dia plantou, esse pequeno passo que você deu, um dia você vai chegar a um destino final, um destino de vitória na sua vida. Então não pare, siga em frente, direcionado por Deus, mas para isso comece
mesmo pequeno, ok? Segundo, nós precisamos fazer como Daniel. Daniel, ele cuidava dos detalhes. Daniel era preocupado com os detalhes. O texto de Daniel capítulo 6, verso 4 e 5 diz que os líderes, os sátrapas, queriam pegar ali Daniel em algum erro, em alguma falha, para acusar ele na administração do governo. Mas o texto diz o seguinte: não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente, ele era cuidadoso. Então, assim como Daniel, nós devemos ser diligentes, não negligentes. Nós precisamos ser cuidadosos no nosso jeito de falar, no nosso jeito de vestir, na nossa maneira de agir com as pessoas, principalmente se nós dizemos ter Deus em nossas vidas, porque as pessoas estão nos observando, não por causa das pessoas, mas por causa do testemunho que devemos dar como cristãos. Então seja fiel naquilo que Jesus te ensinou, seja cuidadoso com o que a palavra de Deus diz que você deve fazer, amém? Terceira, priorize uma coisa de cada vez. Em Lucas capítulo 10 nós vemos ali o exemplo de Marta e Maria, e o Senhor Jesus respondeu para o seguinte para Marta: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Então, por muitas vezes queremos sair fazendo um monte de coisa de uma vez e nos esquecemos daquilo que realmente importa, porque o que realmente importa são as coisas que nós fazemos que causam efeitos eternos, são as coisas que nós fazemos que geram frutos no céu. Aquilo que nós fazemos para gerar fruto aqui vai passar, vai acabar. Então Marta estava preocupada demais com as coisas daqui, e nós muitas vezes nos pegamos como Marta e esquecemos de fazer a vontade de Deus para fazer um monte de coisa. Às vezes fazemos um monte de coisa que parece ser boas e não há nada de errado nisso, mas nós devemos priorizar o que é de Deus, amém? Então, e último, seja o ator principal da sua história. 1 Reis capítulo 20, verso 13, o profeta disse o seguinte para alguém que, em uma ocasião, o profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou: assim diz o Senhor, vê este exército enorme? Hoje eu entregarei nas suas mãos, e então você saberá que eu sou o Senhor. Mas quem fará isso? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: assim diz o Senhor, os jovens soldados e líderes da província o farão. E quem começará a batalha? O Acabe perguntou. E aí o profeta diz o seguinte: você começará essa batalha. Então, assim como o profeta disse para Acabe, eu digo para você lutará a sua batalha, você vencerá a sua batalha, você é o ator principal da sua história. É você que vai ganhar seu parente para Jesus, é você que vai ganhar a galera da tua escola para Jesus, é você que vai fazer a diferença na quadra onde você mora, é você que vai abençoar muitas vidas, é você que vai ser um dos líderes dessa nação, para ser bênção, que vai agir nas áreas de influência da sociedade. É você que vai ser usado por Deus, amém? Diga amém aí onde você estiver. Então, levante-se, vá para a presença e corra para a sua batalha. Faça tudo sempre para concluir, faça sempre tudo para a glória de Deus. Mantenha suas intenções e motivações sempre boas. A Bíblia diz que você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor, Ele sonda as suas intenções, Ele conhece as intenções do seu coração. E por último, busque sempre a aprovação de Deus. O apóstolo Paulo disse aos Gálatas: acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então, busque a aprovação de Deus. Seja guiado pelo Espírito Santo, guiados pelo Senhor, GPS, guiados pelo Senhor. Essa foi a nossa mensagem. Logo teremos mais mensagens aí com alguns líderes. Deus abençoe grandemente a sua vida e seja uma bênção. Recapitulando aqui para você gravar: comece pequeno, como lemos em Zacarias. Seja cuidadoso, cuide dos detalhes, priorize uma coisa de cada vez. Não seja como Marta, e seja o ator principal da sua história. E para ser guiado pelo Senhor, você precisa
estar em conexão com Ele. Deus abençoe sua vida.